Questão 15. Nós temos aqui um fio que pode ser percorrido por corrente e ele passa por dentro de um campo magnético, de um ímã em cima de uma balança. Bom, a questão quer saber duas coisas aqui. Quando eu acionar o circuito, fechar essa chave, e claro, vai haver uma corrente passando no fio, para onde vai ser a força magnética sobre o fio e o que vai acontecer com o registro da balança, onde o ímã está em cima. Bom, então vamos aumentar aqui um pouquinho o desenho. Fechei o circuito. O que vai acontecer quando eu fechar o circuito? Circula uma corrente elétrica naquele fio. Notem que a corrente, que tu sempre toma como referência para o magnetismo, é a corrente convencional. A corrente convencional, ela flui do positivo para o negativo. Então, nesse fio vai haver uma corrente orientada ali horizontalmente para a direita. Bom, o que nós temos? Nós temos um fio percorrido por corrente dentro de campo magnético. A direção do campo magnético é a direção norte-sul. Mas o vetor campo magnético, ele sai do norte e entra no sul. Então, nessa região onde o ímã oferece um campo magnético, esse campo magnético ele é perpendicular à corrente elétrica. Se eu tenho um campo magnético perpendicular à corrente elétrica, há uma força magnética B e L diferente de zero. Então, realmente vai haver uma força magnética dada pela regra da mão direita aberta. A palma da mão indica a força magnética sobre as cargas positivas, ou seja, que é o movimento da corrente convencional. Lembre que a corrente convencional é um fluxo de cargas positivas que vão do maior para o menor potencial elétrico. Então nós temos cuidado com esse desenho em perspectiva, tá? O campo magnético é perpendicular à corrente. Se eu aplicar a regra da mão direita aberta, os 4 dedos do campo magnético, o polegar a corrente, a força magnética, a palma da mão ou o tapa, eu enxergo ele orientado para cima. Ali está a mão direita, palma da mão para cima, ali está a força magnética sobre o fio. Então, quando eu ligar o fio e ele for percorrido por corrente, notem que há uma força magnética ali para cima. A segunda parte da questão envolve o que vai acontecer com a leitura da balança. Bom, deixa eu chamar a atenção para uma coisa, um princípio que não dá para esquecer nunca. Princípio da ação e reação. Quem fez essa força magnética sobre o fio foi quem? O ímã. Então o ímã recebe uma força magnética de reação para baixo. Está aqui um para ação e reação. Ímã força o fio, fio força o ímã, nesse caso para baixo. O que vai acontecer com a leitura da balança? Se o ímã vai ser empurrado para baixo, isso vai forçar o prato da balança para baixo. A leitura na balança vai ter que aumentar por causa dessa força adicional. Então, digamos que a leitura da balança aqui era o peso do ímã. Pois o peso do ímã continua atuando aqui. Surgiu mais quem? Mais a força magnética. Então, a leitura na balança, o registro na balança vai ter que aumentar. Então, a força magnética sobre o fio é para cima e o registro na balança aumenta.